Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Ruman, cirurgião bucomaxilofacial e trabalho com os estudos da mente. E essa live de hoje eu vou conversar com uma colega que ela é fisioterapeuta, a doutora Lívia. Ela trabalha tanto com acupuntura quanto com a fisioterapia. Essa nossa conversa, nós vamos colocar diversos pontos de vista sobre o que nós já trabalhamos nas dores em face, que é a minha especialidade principal. É aonde que as nossas especialidades vão se cruzar, aonde que as nossas especialidades podem trabalhar juntas para o bem-estar dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Sejam antes das cirurgias ou depois dos procedimentos cirúrgicos, no pós-operatório. E aí que é o desafio, a quantidade de áreas, a quantidade de momentos que essas nossas especialidades podem trabalhar em conjunto, despertando uma melhora de bem-estar, uma melhora de qualidade de vida, uma melhora na parte da mastigação, é gigantesca. A gente consegue trabalhar utilizando várias áreas da nossa vida, modificando tanto a musculatura do rosto, quanto a parte da mastigação, quanto a parte dos exercícios que podem ser feitos em casa, para vocês realizarem isso de maneira natural, de maneira constante e no dia a dia de vocês. E aqui eu coloco que a parte da fisioterapia, da acupuntura, é como se fosse tomar banho, né? Que a gente toma banho todos os dias. E aqui a ideia qual é? Aprendermos algumas técnicas dentro da nossa autofisioterapia ou da nossa autoacupuntura para que nós possamos realizar isso em casa. Olá, Lívia, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda nessa live da noite. Obrigado. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o convite, para que nós possamos multiplicar um pouco as informações, ensinar um pouco das nossas especialidades. Vamos tentar. E qual que é a área, né, que as pessoas podem aprender com a fisioterapia, com a acupuntura, para que elas possam ter menos dor em face, menos dores na mastigação. Que é uma área que a gente já atua há bastante tempo, que a gente tem muita coisa para falar. Nossa, é muito vasto, né? Não dá para limitar o assunto. Acho que se deixar nós dois aqui, a gente fala pouco, né? Acho que Sim, umas 3 horas, 4, dá. dá para a gente começar a falar um pouquinho, né? E uma Dá para coisa, ficar. Lívia, que eu queria combinar com você, aqui no Instagram nós temos 1 hora de live que pode ser feita. Depois o Instagram derruba a gente. Tá. E eu queria te pedir para você, ao final da live, faltando uns 15 minutinhos para acabar, ensinasse alguma técnica, ou de autoacupuntura, ou de autofisioterapia, algum alongamento que as pessoas podem fazer, para que eles possam começar a aprender um pouco mais essa área da fisioterapia. A acupuntura era um pouquinho mais delicada para a gente conseguir passar, Uhum. porque exige um pouco de conhecimento de pontos, localização, tudo. A gente pode passar mais uma massagem, assim, na região como um todo e vai ajudar. Uhum. Agora, para físio, a gente pode dar algumas dicas legais que já vai aliviar bastante as dores. Fantástico. Porque, olha, eu vou te contar uma coisa, a quantidade de gente que eu estou atendendo na clínica com dor em ATM, dor no rosto, para mastigar, para falar, para se relacionar, já era alto, agora está beirando calamidade pública. A gente já tem um quadro bem importante de DTM, normalmente, né? Pelo estresse Uhum. do dia a dia. Normalmente as pessoas estão se dividindo em várias funções e essa sobrecarga é fatal. A pandemia, ela veio para derrubar de vez, para quem tinha o problema acentuou e quem não tinha gerou. Então, para mim, o consultório também está assim, um número bem expressivo de casos de DTM, e a gente tem que dar conta porque o pessoal fica totalmente limitado. Então, você não tem uma vida social, apesar que agora ninguém tem, mas
Uhum. Não tem uma vida social, você não consegue estar bem em lugar nenhum, porque aquela dor nunca passa. Não tem remédio que alivie a dor. Uhum. É uma dor constante, né? Que limita muito. Se eu for pegar o brasileiro, que tem muito da tradição italiana, tradição de comida de mesa, né? Aquela mesona de domingo que está todo mundo em volta, você vai comer, vai conversar com as pessoas, né? E aí é alguns Sim, momentos que você vai lembrar do rosto que ele começa a doer, começa a estalar, começa a gerar uma série de problemas. não só isso, né? A conviver com essa dor é muito difícil. Então, aproveitando esse gancho que você deu da italianada, eu Uhum, falo por mim mesmo, né? Sou de família italiana e com um pouco de espanhol ali no meio, mas todo mundo fala muito alto. E essa aham, questão do volume da voz também incomoda, porque você tá com uma dor constante. Essa dor não passa e tudo te incomoda. Até a buzina do motoqueiro que está passando do seu lado vai te incomodar. E é um e, incômodo muito forte. sim. E tem uma série de coisas que a gente consegue fazer para poder aliviar esse tipo de desconforto, né? Uma coisa que eu falo muito para os nossos pacientes é que não são todas as dores que serão cirúrgicas, que vão precisar ser operadas. Vamos colocar em números: 10%, 15% das pessoas que têm um problema na mastigação vão gerar esse tipo de situação cirúrgica. Sim, 85% a 90% será resolvido com tratamento clínico, né? Que é aí que entra a sim, sua especialidade, que vai trabalhar com relaxamento, com alongamento, soltar a musculatura, que uma musculatura muito exatamente. tensa, ela vai acabar acumulando muitos componentes inflamatórios, né, dentro da musculatura. E aí fica formando como se fosse um alfinete que fica espetando 24 horas por dia. Então aí a gente entra numa situação em que assim, cada paciente chega relatando uma situação para a gente no consultório. E hoje perdeu-se o estigma de que DTM não tem nada para fazer, ou DTM se trata só com o famoso choquinho. Uhum. Pelo contrário, né? Hoje nós sabemos que tem uma vasta condição de tratamento. O paciente ele tem que ser olhado como um todo, não dá para ele ser olhado apenas por aquela dor. Ah, eu tô com dor aqui, então já é indicativo de DTM, mas qual o fundo dessa dor? Porque se a gente for pensar em tratar só a condição inflamatória, tá fácil de resolver o problema. Mas o que Uhum. está causando isso, né? É um apertamento? É uma tensão? Tem um fundo emocional? Não tem? É só estresse do dia a dia? O que está desencadeando esse estresse? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E quando a gente fala em tratamento de DTM hoje, o melhor tratamento, e você pode dar o seu aval nisso, os melhores resultados que nós temos é quando a equipe multidisciplinar entra em ação. Então, Uhum. é o buco, é a físio, é o psicólogo, é a atividade física que vai descarregar a tensão, e tudo complementa no tratamento. Não é só a físio que vai trazer o bom resultado para esse paciente, né? Lógico Uhum. que a gente vai contribuir muito, mas o contexto, ele tem que ser como ver o paciente como um todo, entender aquela dor. Uma coisa que eu falo muito, né, são as equipes multidisciplinares, né, que são várias especialidades, e tem algumas vezes o fonoaudiólogo que pode ser convidado a fazer parte do grupo, Sim, no sim, mecanismo de você engolir, de você falar, da motricidade da boca. É um trabalho que é fascinante, é muito comum, é extremamente prevalente. E não apenas na pandemia, né? Já era muito comum, né? Eu sim, vou, sim. eu vou te contar que eu, pessoalmente, já tive episódios de dor no rosto de disfunção da TM. Em alguns momentos que eu passei por períodos de estresse muito significativo,
uma coisa que eu senti foi não ter força para mastigar. Parecia que a boca tinha ficado mole. Eu tentava mastigar e não conseguia. A E quando sensação... mastiga e faz barulho de creque-creque. Sim, Parece que sim. tudo tá fazendo assim dentro da articulação, né? Eu já passei Isso por isso, eu vou te dizer que não é agradável e existe tratamento. E esse foi sim. uma das coisas que eu fui... Vou pegar um gancho que você colocou da parte emocional, que foi uma das coisas que eu fui me aprofundar muito para lidar com as disfunções de ATM, foi integrar, ver o paciente, a pessoa como um todo, e não como uma cabeça que chega pulando e entra na minha frente com dor, né? Essa... É mais ou menos isso mesmo. A gente tinha muito isso, né? Eu falo, assim, pela minha experiência, nos conhecemos já há alguns anos, né? E sempre trocamos informações a esse respeito. Lá no meu começo de formada, a informação que tínhamos sobre tratamento de DTM era choquinho e Uhum, ponto, né? Deixava o paciente lá, sei lá, 20 minutos, meia hora. E o que é DTM, né? Então, nunca ninguém sabia, ficava por isso mesmo. E aí os tratamentos começaram a chegar. Então, hoje, o que a gente menos faz é choquinho. Hoje a uhum. gente põe a mão no paciente 100% do tempo. Então, vamos trabalhar essa cervical, vamos trabalhar o posicionamento da musculatura facial, relaxar essa musculatura, trazer para o paciente o bem-estar. Ele tem que se sentir confortável na sessão, porque senão ele não deixa eu mexer, né? Tem Uhum, a movimentação específica e inespecífica dessa articulação. E aí, no meio disso tudo, entra a acupuntura, uhum, né, que vem para salvar o tratamento no sentido de dar o suporte de equilíbrio energético para sobrecarregar menos essa articulação, o menos possível, tirar a tensão da musculatura, trabalhar todos os meridianos de forma que a gente consiga cuidar um pouco dessa inflamação local. Então, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar através da acupuntura que vai beneficiar lá no resultado da DTM. E não só da DTM, né? Vai acabar melhorando tudo, né? Vai melhorar a Tudo, pessoa como um todo, né? Que essa é exatamente essa ideia, né? É você sim, conseguir olhar para a pessoa de maneira integral e aí você começa a compreender um pouco mais o que está se passando naquele movimento, né? Dentro dela. exatamente. E quando você começa a compreender o que está se passando dentro dela, fica mais fácil de você entregar um pouco mais do que ela está precisando. Que muitas vezes não é só o choquinho, colocar os eletrodos e deixar a maquininha agir. É Não, esse ouvir, é o que menos. Hoje é o que ouvir o que a menos. pessoa tem a dizer, né? Ouvir ela, conversar com ela, ver em que momento do dia está incomodando, se isso dói mais à noite, se isso dói mais durante o dia, se antes da refeição ou depois da refeição. Uhum. E como a disfunção é um problema altamente prevalente nas mulheres, como que está em relação ao ciclo menstrual, né? Se está muito próximo do ciclo menstrual, na famosa TPM, se essa dor aumenta no movimento da TPM, se diminui. É É, bem comum. e o tratamento é completamente diferente, né? Quando você individualiza o tratamento, a pessoa, né? E não a Sim, pessoa no tratamento. Que aí você faz sim, uma personalização daquele tratamento. E aí o processo fica completamente diferente. total. Nós não dá para se fazer receita de bolo. Então, todo mundo que chega com uma dor na região de ATM, a gente vai trabalhar trapézio, cervical e masseter e temporal. Ponto. Não, não dá. Uhum, Até porque, assim, cada um vem com uma história. Teve sim. a fase dos atletas, esportistas aí, não só os de final de semana, mas os que praticam realmente, que por conta do CrossFit Uhum, também desenvolveu muito esse quadro. Não sei para você no consultório se chegou muito, mas para mim uhum, chegou. uhum, Porque a tensão que eles fazem na hora de executar trava. E uhum. eles não percebem que estão sobrecarregando.
Aí teve a fase das professoras, muita Uhum. sobrecarga dentro da sala de aula e vem para a gente tratar no consultório. Então, cada um tem que ser olhado exatamente dessa forma. É uma pessoa única. Muita coisa vai ser parecido entre os pacientes? Sim, mas não dá para fazer, principalmente um protocolo de acupuntura, um para todos. Não tem Uhum. como fazer isso, porque você precisa analisar que meridiano está sendo mais consumido para você poder tratar ele, qual que é esse desequilíbrio, se a mulher está nessa fase de TPM, a gente tem que levar isso em consideração, porque os hormônios ficam, né, ali naquela ebulição, e Uhum. você tem que equilibrar, porque senão a resposta daquela sessão não vai ser positiva. Ela vai embora com dor, e no dia seguinte vai ligar para você e vai falar, não adiantou nada. Uhum. Né? Então, tudo tem que ser levado em consideração. O mínimo detalhe. Às vezes, tem paciente que chega para mim e fala assim, porque há 20 anos atrás aconteceu isso e isso na minha vida, e dali para cá, essa dor não me largou mais. Uhum. Então, o que que acontece? Eles associam a situação à dor, e como eles não se desvinculam da situação, eles também não se desvinculam da dor, Gera um entendeu? ciclo, né? Um ciclo de dor, né? Onde Exatamente. a vida dela inteirinha acaba sendo baseado no fenômeno de dor. Dor, exato. Então, não tem hoje, né, com o conhecimento que a gente vem tendo sobre esse tipo de situação, não tem como você falar assim, só o tratamento com a fisioterapia é suficiente, só o tratamento com o bucomaxila é suficiente. Eu vou lá, ele vai fazer uma plaquinha para mim e tá tudo bem. Uhum. Mas como que tá essa musculatura, Sim. Como tá, né? como que ela senta quando está trabalhando, né? Como que ela deita, como que ela está dormindo, como que ela está É, comendo, né? Como está o posicionamento da exatamente. língua dela quando ela está mastigando, quando ela engole. Exato. Tudo, Isso. tudo isso vai sobrecarregar o sistema, né? É uma história que eu conto para as pessoas, Lívia, que é importante, é como se fosse uma máquina que uma peça está sendo colocada fora de lugar, ou a máquina está torta. Alguma peça Uhum. vai ficar sobrecarregada, e alguma peça vai reclamar porque está trabalhando sobrecarregada. E aqui a nossa É função exatamente. é identificar que peça que está sobrecarregada no primeiro momento, e o segundo é como ajustar essa máquina para que ela possa funcionar. É exatamente isso. E essa máquina, essa engrenagem, ela trabalha com peças delicadas, Sim, né? Então, sim. essas peças têm que ser olhadas e bem analisadas de maneira bem minuciosa, bem individual. Uhum. Não dá para eu levar em consideração apenas uma situação e falar, é isso. Não tem Uhum. como. Então, a sessão, assim, não tem como eu falar para o meu paciente que, em 20 minutos, 30 minutos eu consigo te atender. Sabe aquela história, eu Sim. preciso que seja rápido. Desculpa, não dá. Mas eu tô numa correria. Pois é, então, mas essa hora você vai ter que tirar para você. Não dá. Sim. É uma questão de escolha também, né? É que essa, assim, eu sei que você estuda muito a medicina oriental, né? E Uhum. ela traz um movimento completamente diferente, né, do que está acontecendo, né, do equilíbrio que acontece dentro dos meridianos, dentro da, da posição da pessoa em relação ao mundo, em relação à vida. E é completamente diferente. Pelo que eu entendo de acupuntura, e você me corrija se eu estiver errado, não é simplesmente ausência de doença, é você postergar e aumentar a saúde. E que vai trabalhar no equilíbrio. Exato. A visão da medicina oriental é buscar o equilíbrio de todos os meridianos. Uhum, Então, partindo desse princípio, eles entendem que toda e qualquer patologia, desde a mais simples até a mais grave, é um desequilíbrio de um meridiano. uhum, Quando, através da avaliação, você consegue identificar isso,
e começa a tratar, tem grandes chances de você gerar esse problema, né? E ele não te afligir mais. Quando você vai postergando, isso vai se instalando. Então, Uhum. para você conseguir se desvencilhar dessa situação, demora muito mais. Muitas vezes, digamos que a gente não consegue deixar no 0 a 0, né? A Uhum. gente não consegue o equilíbrio 100%, porque já foi muito deteriorado. A energia daquele meridiano, daquela composição, já foi muito consumida. E se eu for insistir em equilibrar tudo isso, eu acabo desequilibrando outras situações. Uhum. Então, eu tenho que ir devagar, conseguir equilibrar para ter uma boa resposta, trazendo e buscando uma melhor condição de vida para o paciente. Essa é a Uhum. visão, né? Então, o equilíbrio desses meridianos, eles ajudam a gente a tratar toda e qualquer patologia, principalmente as de relação muscular tendinosa. Que são as nossas dores em face, dores no rosto e as disfunções de ATM que a gente veio conversar. A, sobre, Exatamente. a sobrecarga que vai acontecendo na parte da mastigação, na parte do sorriso e da qualidade de vida. Exatamente. A gente tem bastante resposta positiva quando o paciente se permite. Porque Uhum. tem muito paciente que fala, não, eu não quero, eu não vou fazer. Uhum. E aí você tem que ir comendo pelas beiradinhas, aquela história da paciência, da formiguinha que vai construindo Uhum. a situação para chegar nesse ponto. Porque no Ocidente, né, nós aqui, ainda existe muita resistência sobre a acupuntura. Muita Uhum. gente não acredita nos resultados. Uhum. Então a gente tem que falar, olha, me dá a chance de provar para você que vai ser bom. Né? E aí a pessoa sente o resultado e fala, realmente foi bom, então agora a gente continua. Uhum. E muitas vezes tem alguns pontos da acupuntura, por exemplo, para lidar com a ansiedade, que é uma coisa que está diretamente relacionado com as dores do rosto, né? Estresse e Sim. ansiedade, né? Você pega uns pontinhos da ansiedade, olha, novamente, eu já fui cliente de acupuntura, né? Lívia, a sensação que você vai deitando, de repente, a sensação que eu estava saindo do corpo, que eu estava relaxando tanto, assim, que aquela agitação mental estava se equilibrando, estava ajustando, eu fui acalmando, acalmando. Eu saí meio que anestesiado da sessão. Foi uma coisa realmente surpreendente. É isso mesmo. E os pontos de ansiedade, ele baixa nesse nível mesmo. Tem paciente Uhum, que acaba dormindo na sessão, eu fico com dó de uhum, acordar. Porque ele está naquele sono tão relaxante e tão gostoso que você fala, ele realmente estava precisando disso. Então, enquanto eu uhum, consigo, e não atrapalha a agenda nem dele nem minha, eu uhum, deixo ele lá, porque sim. a gente está conseguindo atingir o equilíbrio e o objetivo. A partir do momento que você dispara um ponto de ansiedade ou faz um protocolo exclusivamente para a ansiedade, isso acontece assim quase 100% das vezes. Os pacientes realmente embarcam num relaxamento tão profundo e não tem controle sobre aquilo, né? Uhum. Porque tem alguns que tentam lutar contra o efeito que está sentindo e não conseguem. É muito assim, engraçado. O olho vai fechando, vai pesando e aí já foi. Olha, eu uso muito na clínica para lidar com dores, eu uso meditações guiadas, né? Eu vou guiando a pessoa, o paciente, num estado de meditação profunda, onde ele começa a relaxar e eu consigo esse efeito através da linguagem também. É uma coisa que eu uso muito. É ir conversando com a pessoa e convidando ela a respirar fundo. Aí você já me pegou, né? Porque você sabe que eu sou amante disso, né? Eu Sim. me tornei uma paciente, assim, sou apaixonada pela hipnose, né? Uhum. Eu, se eu pudesse, eu ia todo dia, assim, tranquilamente.
Uma coisa que eu estou fazendo, Lívia, que está fazendo muita diferença nas pessoas com dor, eu faço a condução dessa meditação com a pessoa junto comigo e depois eu gravo pequenas conduções e mando no celular dela, para ela poder usar aquela meditação 2, 3 vezes ao dia por 30 dias. Então, o que acontece? A pessoa começa a acessar pontos de relaxamento dela que muitas vezes ela não estava acostumada a acessar no dia a dia, pela rotina mais conturbada. E com ela ouvindo o que eu estou pedindo para ela imaginar, para ela fazer com a própria mente, o movimento começa a acontecer, ela começa a se acostumar com aquele movimento mais prazeroso. E ela começa a ter mais estabilidade para fazer os próximos passos, os próximos movimentos, a permitir um pouco mais que o corpo vá encontrando posições onde ele se sinta mais confortável. A percepção do corpo começa a aumentar. E com certeza, assim, esse link é muito positivo, porque esse estado de relaxamento que a gente atinge através da hipnose, sou prova viva, né? Você sabe disso, ele traz um benefício muito bom, porque às vezes a tensão daquela musculatura, ela é tão grande que o paciente por si só não consegue relaxar. Sim. E a hipnose vem como uma ferramenta para a gente que é de extrema importância para aqueles que se permitem fazer, porque ainda tem os que relutam, né? E falam que imagina, que não dá nada, tem os que não acreditam, tem os que têm medo. Só que eu percebo que, assim, um paciente que faz a hipnose, trabalha essa hipnose da maneira que você está falando, ele vem para mim no consultório com uma condição muscular totalmente diferente. E muitos começam a ter até uma postura cervical que já é um grande ganho, diferente também. Eu vou te dizer, Lívia, que esse trabalho com meditações, até o pós-operatório fica diferente. A cicatrização do corpo altera completamente. A pessoa cicatriza muito mais rápido, ela tem menos edema, menos inchaço depois da cirurgia, e o pós-operatório é um período muito mais tranquilo para ela do que são para os outros pacientes. Essa eu preciso testar. Sim. Essa eu quero ver. Interessante. Até eu fiz uma gravação de uma paciente que fez uma ortognática. Para quem não sabe, é uma cirurgia mais complexa dentro da área da bucomaxilo. Que eu fiz o preparo de hipnose dentro do centro cirúrgico. Lívia, em uma semana de cirurgia, ela não estava nem edemaciada. Parecia que ela tinha tirado o dente do siso. E não fez uma ortognática de maxila, mandíbula e mento. Uma ortognática completa. Nossa! Realmente foi um pós-operatório. Me manda, eu quero ver. Vou te mandar porque está gravado. Tá gravado um pedacinho da indução. E eu coloquei essa paciente numa máquina do centro cirúrgico que mede o grau de consciência da pessoa, que é o BIS. E você vê o grau de consciência no equipamento fazendo caindo. E a pessoa entrando em transe. E aí eu fiz um preparo rápido, fiz algumas sugestões rápidas, e ela foi para o centro cirúrgico. Nossa, essa daí eu quero ver. Era uma pessoa bem suscetível, ela não sentiu nem a picadinha para pegar o acesso venoso, porque ela já estava dormindo já, antes de... Ela não lembra, ela estava completamente anestesiada pela meditação e não pelo medicamento. Ah, mas que esses resultados são fantásticos, né? A gente que vive isso no dia a dia, assim, que tem a condição e a oportunidade de mesclar esses tratamentos, a gente vê o benefício, né? De perto mesmo, não é apenas... o que alguém contou, o que você leu num artigo, a gente vivencia ali na prática, né? Então, a gente entender esse mecanismo e trazer para a nossa vivência, propor isso para os pacientes com segurança, muda todo o contexto da história. A segurança que eles sentem na gente, de estar preparado para esse tipo de técnica, para propor para eles essa condição, faz toda a diferença também.
Então, eles se abrem, né? Eles falam, vai, faz o que você quiser, que tá tudo certo. E a gente vai fazendo, né? A gente vai aproveitando isso e vai colocando em prática tudo aquilo que a gente tem na mão para beneficiar eles, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, Lívia, é se no tratamento da fisioterapia para as disfunções de ATM de um paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia, quais são as particularidades que você vai observar para melhorar a qualidade de vida dele? Então, assim, antes da cirurgia, a gente prepara essa musculatura para receber o procedimento cirúrgico. Vamos deixar uma musculatura mais relaxada para vocês lá em campo poder trabalhar melhor, porque dependendo da técnica que vai ser utilizada, se é uma musculatura muito tensa, você tem que fazer mais força, você agride mais o tecido. E aí lá no pós-cirúrgico o paciente fica com um quadro álgico maior e isso interfere na evolução do tratamento. Então, a gente vai soltar toda essa musculatura, não só da região, né? Temos que pensar em toda a coluna, cervical, dorsal, inclusive na lombar também, né? Eu brinco com os pacientes que a musculatura é uma escadinha, um músculo está enganchado de alguma forma no outro, e vai fazendo efeito escada. Então, um aqui embaixo que está com problema pode te gerar um problema aqui em cima, né? E nós vemos muito isso, né? Então, não posso só pensar em preparar esse paciente olhando para a região. Eu tenho que pensar em trabalhar esse paciente olhando para toda, inclusive a forma que ele põe o pé no chão. Né? Passando essa fase, o paciente fez a cirurgia, uma artroscopia, vamos supor, é um procedimento um pouco mais simples do que uma cirurgia aberta, mas não menos importante, né? Então, qual a abertura de boca que esse paciente chegou para mim? Eu preciso recuperar essa condição de abrir a boca, junto com manter o relaxamento da musculatura para não haver sobrecarga, para o disco não sair do lugar do qual foi feita a cirurgia, justamente para alcançar esse reposicionamento. A partir daí, vamos pensar em fazer algumas mobilizações específicas e inespecíficas dessa articulação. Né? A gente tem muitos movimentos aí que podem ser trabalhados. Relaxar essa musculatura e reeducar para ela trabalhar correto. Né? Então, não é um trabalho simplesmente assim, ele abriu a boca, agora ele pode ir embora. Não. A gente tem que reposicionar tudo isso no depois, ensinar ele a maneira correta de posicionar a cabeça para não sobrecarregar, fazer os alongamentos todos os dias, porque um paciente que já apresenta o problema tem que ser observado mais de perto quando a gente não consegue resolver só com a fisioterapia. Ele foi para uma cirurgia, não dá para simplesmente virar para ele e falar, pronto, agora você já abriu a boca, pode ir embora. Né? Então, tem todo esse trabalho por trás. Ainda mais que se você não tratar o que levou ele a chegar no movimento cirúrgico, você vai... É a mesma coisa que você tem um balde, tem uma mangueira enchendo o balde, você vai tirar água com um copo, para não deixar o balde encher. Aqui, a história que eu conto é essa. O que você prefere? Que a gente fique tirando a água ou que a gente feche a torneira? É sempre uma questão de escolha e a gente sempre vai respeitar a escolha que você vai fazer para a sua vida. É sempre o que você quer fazer. Lívia, inevitavelmente, a grande maioria quer fechar a torneira. É lógico. Isso sem dúvida. Eles vão atrás do que isso vai resolver o meu problema. Então tá bom, é isso que eu quero. Né? Quantos não chegam para mim no consultório e falam assim, mas quantas sessões eu vou precisar?
né? E aí eu já falo, olha, não dá, não tem como prever, porque cada paciente é um, Sim. né? Então, Olha, estamos com 40 minutos de live já. A coisa passou muito rápido. E eu vou te convidar, se você puder ensinar para o pessoal algum exercício que eles possam fazer dentro da fisioterapia para poder relaxar um pouquinho a musculatura e diminuir a parte de dor, de desconforto, que se deixar a gente vai ficar batendo papo aqui 1 hora e não vai entregar o que a gente prometeu, imagina eu e você, nunca. né? Vamos lá. Tem alguns que são bem básicos, não tem nenhuma dificuldade em executar. Então, um quadro de dor, vamos pensar naquele paciente que teve um dia tenso ou que apertou muito ali, assim, a noite inteira e acordou com dor. Primeira coisa, a gente precisa acalmar esse ponto álgico dele, uma Uhum, compressinha morna, não precisa ser quente, aquele quente fervendo, mas morna é o suficiente. Põe na região não só da articulação, é bom colocar em toda a região da face, né? Principalmente o músculo masseter, que é o principal músculo da mastigação e o mais uhum, tenso, o mais robusto, uhum, né? uhum, Aí a gente pode colocar essa compressinha na região do ombro cervical também, porque esse movimento de travar, seja à noite ou seja durante o dia, ele traz a sobrecarga aqui para a região cervical. Ah, mas foi à noite, eu estava deitado, o que, que tem a ver? Esses músculos todos compõem, né, o movimento da face, sustentação do pescoço. Então, não tem como você falar em apertamento sem pensar em cervical, né? Então, é muito importante fazer essa compressa nessas duas regiões. Fez a compressa, a gente, eu gosto muito dessa massagem que eu brinco com eles, que depois que eu ensino não é só para o tratamento, é para a vida, porque ela deixa uhum. até a pele mais bonita, a gente fica mais jovem, né? Então a mulherada adora. Em movimento de pinça, vai posicionar o dedo aqui dentro da boca, Uhum, o restante por fora, e o movimento vai ser esse aqui. Desde aqui de trás até aqui na frente, passando por toda a região da face, toda a musculatura de bochecha, digamos assim, para ficar fácil o entendimento, né? E uhum, dos dois lados, não só do lado que tem dor, porque nem todos os pacientes têm uma dor bilateral, né? Tem muitos que a gente vê por aí que tem a dor unilateral, mas esquece que essa dor pode estar sendo compensada, uhum, né? Então, a gente precisa soltar os dois lados e toda a extensão da musculatura. Não adianta colocar a mão aqui na pontinha, assim, ó, aqui, uhum, e ficar aqui, porque lá atrás dói, mas é lá uhum, atrás que precisa, tá? uhum, Então, tem que fazer em toda a extensão. Sobe aqui, bem perto da articulação, desce, vem em todo o caminho do músculo. Mais ou menos aqui, nessa região próximo do último molar aqui, do último dente, nós temos uma glândulazinha. Então, não adianta ficar ali espremendo a glândula achando que é um nó de tensão, porque não é. uhum, Só vai sentir uhum, dor e não vai resolver. uhum, Então, soltou essa articulação, vai para o alongamento de cervical. Aquele básico, simples, que eu brinco com todo paciente, que em qualquer aula de terceira idade eles ensinam. Deita a uhum, cabeça lá para o lado, deixa ela pesar. A mão aqui contra a lateral vai em direção ao chão, como se uhum, tivesse pegando um peso lá de 30 quilos. Então, você vai uhum, sentir toda a musculatura fazer um alongamento grande, uhum, né? E vai fazer para os dois lados. Ah, acabou aí? Não. Aí nós vamos fazer para frente, deixa a cabeça pesar, solta todo o peso da cabeça e depois vai jogar ela lá para trás. Então, com esses movimentos, nós já conseguimos aliviar grande parte da tensão.
Não dá para se falar que com isso está tratando, mas nós Uhum. estamos aliviando o quadro de dor, Tá. E com tá? isso você vai soltando a musculatura, você vai diminuindo um pouco o desconforto para a pessoa poder procurar o tratamento e fazer o tratamento completo, e não só o pronto-socorro, né? Que no pronto-socorro a Exatamente, gente não vai tratar completamente todas as doenças, né? No pronto-socorro a gente exatamente. vai tirar a dor para depois encaminhar, para depois a gente fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E, na verdade, esses exercícios é o que eu peço para os pacientes terem como rotina todos os dias, mesmo depois da alta, tanto da físio como do buco, porque ele evita o paciente entrar nesse quadro álgico de novo. Então, Uhum, se ele cria uma rotina de fazer todos os dias, num momento mais intenso, pelo menos 2 vezes ao dia, e num momento mais tranquilo, pelo menos uma vez ao dia, não importa uhum, em qual horário, mas se ele cria o hábito de fazer, o resultado é muito bom. Porque você está relaxando a musculatura, você está dando condição para ela receber a carga do dia a dia sem sofrer o estresse. Né? Então, esse que é a questão mais importante. uhum, Você achar meios do paciente conseguir trabalhar sozinho, sem criar dependência de nós, uhum, né? Porque a gente tem aquele paciente que quer vir a vida inteira, uhum, tem pacientes que a gente não consegue dar alta. uhum. Não sei se a Camila tá vendo aí, mas é dela mesmo. Ela não quer alta na vida, entendeu? Ela falou: não, eu não quero alta, você vai continuar vindo, e são dois Uhum, anos que a gente está aí fazendo acupuntura toda semana e massagenzinha nela para ela melhorar. Porque ela aham, simplesmente não quer, né? Já passou do momento de alta, teve algumas crises diante de algumas situações importantes, e aí se fazia necessário o atendimento. Mas não, o sim. paciente cria amor e ele não abandona mais a gente. Então, por um lado é bom, porque existe a confiança, né, no nosso trabalho, isso para a Sim, gente é muito importante, esse reconhecimento. Mas, quando o paciente se propõe fazer esses exercícios, essa atividade como rotina, é muito bom. sim. E vai gerar uma saúde integral, né? Uma saúde mais completa, né? Quando você olha Sim, para o conjunto da obra, né? E não para apenas um ponto específico do processo, não é? sim. E aí vamos lembrar que no meio disso tudo, se o paciente estiver em tratamento na físio, combinado à acupuntura, ele vai Uhum, estar com pontos, né? Porque eu não faço acupuntura só sistêmica lá no consultório. Eu faço a auricular também. Então, o paciente uhum, vai embora com esses pontos acionados para segurar essa semana. Então, vamos pensar que nessa situação está sendo mandado, os meridianos estão sendo estimulados para causar o relaxamento muscular, tratar essa ansiedade, ele vai dormir melhor. Então, todo esse composto vai vir o resultado. Se ele sem fizer dúvida. os alongamentos e tudo, é ótimo. Nossa, é bem interessante. Esse do aurículo, aquelas sementinhas que são colocadas, ou alguns cristais, né? Isso, isso. Aí depende, todo mundo pergunta, mas qual a diferença de um para o outro? Depende do que você quer trabalhar e depende do que o paciente precisa que seja trabalhado. Sim. Tem Não dá até para alguns usar tudo. casos que você pede para ele estimular esses pontos aonde está a sementinha durante a semana, né? Para ir Isso, ativando os pontos novamente. isso. Na verdade, não são alguns, são todos. Ah, tá, Todos tá. os casos. A gente brinca na acupuntura que orelha não é jardim para plantar semente. Então, é, eu aprendi isso na especialização e ficou para a vida. Aham. Se você está com um ponto lá, mas você não faz o estímulo manual, não adianta. Sim, você tem que continuar
ativando aquilo durante a semana. Isso se ativa quantas vezes ao dia? Quantos lembrar? Não, eu sempre peço para fazer de manhã, de tarde e à noite antes de dormir. Depende do Uhum, tratamento que eu estou fazendo. Como hoje o nosso carro-chefe é a ansiedade, e uhum, né, nem precisa justificar o motivo, uhum. eu peço para fazer essas 3 estimulações. Tá. De manhã, porque ele vai começar um dia e a gente nunca sabe o que vem pela frente. Horário do almoço, porque ele ainda tem uma grande carga para aguentar nesse período da tarde. E à noite, porque vai dar o relaxamento para ele ter um sono tranquilo. Sim. Né? Então, o benefício é muito grande. Porque se eu falo para o paciente, aperta quando você lembrar, tem paciente que vem com a orelha toda machucada, porque fica o dia inteiro apertando. Então, eu resolvi estipular uma regra, entendeu? Para isso tem uma Aham, regra. sim. É bom. Todo excesso é prejudicial, né? Exato, exato. Ó, Olivia, tem uma pessoa que está assistindo a gente, a Marcinha, ela está dizendo que ela fez ortognática faz 8 meses e a abertura de boca dela está limitada em 2 dedos. Está tendo mais dificuldade para abrir a boca. Se a gente tem alguma dica para ela. Então, Marcinha, é assim, é complicado falar sem te avaliar, porque precisa ver Uhum, qual o motivo dessa restrição da abertura. Se é um motivo muscular, essa massagem, esses alongamentos que eu falei, vai te ajudar bastante. Agora, se é um motivo de articulação rígida, alguma coisa assim, aí eu preciso de você no consultório para ver a condição dessa articulação. Então, talvez eu pedir não alguns tenho exames, como. né? Pedir uma ressonância para a gente ver como que está a parte óssea, a parte estrutural, para aí Isso, a gente fazer um planejamento em torno disso, entender melhor o que, que pode estar acontecendo, né? E nesses isso, casos, uma avaliação com o especialista é imprescindível, não tem outra opção. A gente tem que trabalhar com responsabilidade, né? De exatamente. a gente poder. Existem tratamentos, alguns tratamentos clínicos que podem ser feitos para melhorar essa abertura de boca. Alguns tratamentos podem ser cirúrgicos, dependendo do grau da inflamação, do que pode estar acontecendo. Da Fisioterapia, restrição. acupuntura, e vai ser complementar a esse tratamento para que você possa voltar a abrir a boca, voltar a falar, voltar a mastigar, voltar a comer de maneira mais tranquila, de Exatamente. maneira mais natural, né? Sem precisar se preocupar com isso. Eu vi, eu tô vendo aqui que alguém perguntou alguma coisa sobre Botox. Sim, Renata, é isso? acho que sim, sim. Aí o doutor Rafael pode esclarecer melhor, Renata. Na visão da fisioterapia, a gente viu alguns estudos recentes que depende muito do quadro para aplicar, a gente fazer o pedido para o buco aplicar o Botox. Os últimos estudos vieram trazendo que teve aí uma absorção condilar, então a gente está evitando, a menos que seja uma interação muito grande entre buco-físio, para a gente discutir pontos para aplicação. E aí o doutor Rafael pode falar um pouco melhor dessa parte. A parte do o Botox é um produto que ajuda muito, mas ele não vai tratar o problema, ele vai maquiar o problema, ele vai relaxar a musculatura, mas não vai tratar a causa do que está acontecendo. E aqui o que eu gosto de fazer é um trabalho mais completo, da gente trabalhar uma aplicação de Botox pontual. Eu vou aplicar Botox 1 ou 2 vezes, planejado a remoção desse medicamento no período de 6 meses. Para você não ficar dependente do medicamento para conseguir mastigar, para conseguir abrir a boca com tranquilidade e com saúde. Então o que que se passa na minha cabeça? Se algumas vezes a aplicação do Botox está num processo muito agudo e a pessoa está com muita dor e muito desconforto, eu vou indicar o Botox e vou encaminhar para fazer o tratamento clínico, com placa de mordida, encaminhar para fisioterapia, fazer um tratamento com acupuntura. No conjunto da obra é interessante.
Mas não é apenas o Botox que vai tratar a sua musculatura, que vai tratar o problema. É um pedaço dentro de uma grande obra. Aqui é como se fosse realmente um quebra-cabeça. E não é com a única peça que você vai montar o quebra-cabeça inteiro. Você vai precisar colocar várias peças para depois você enxergar o grande panorama que está acontecendo. É isso aí. E aí, assim, na verdade, o Botox, na minha visão, né, pra gente lá no consultório, vamos pensar numa musculatura muito tensa, muito rígida, Uhum. aplica-se ali o mínimo de unidades possível Sim, para causar um leve relaxamento e a gente atingir o objetivo na fisioterapia, sim. Perfeito. né? Super, super apoio, super concordo. Esse é a condição que a gente pede o auxílio do buco, porque a gente não pode fazer, então, por isso que essa interação buco-físio é muito importante, e por isso que eu e o Dr. Rafael, a gente troca muita figurinha quando nos encontramos, porque sem essa interação, a gente não consegue trazer o melhor resultado para os pacientes. Isso a gente já viu na prática e não tem como ser um trabalho independente. Ah, porque o buco, fulano de tal indicou, mas eu preciso conversar com esse buco, eu preciso saber qual a visão dele para esse tratamento. Sim. Né? O doutor Lívia. Rafael sabe que eu sou a chatinha que fica ligando, mandando mensagem, perguntando aos pacientes. Sim. Estamos com 57 minutos. Daqui 3 minutos o Instagram vai nos derrubar. Vai. Então, assim, eu quero só passar para te agradecer pela conversa, pelas dicas para as pessoas que estão seguindo a gente, pelo bate-papo, para a gente conseguir esclarecer um pouquinho essa área que é tão... fica meio como terra de ninguém, onde todo mundo põe a mão, e é importante cada um colocar a mão dentro da sua área, né? E a gente consegue, Sim. através disso, conseguir ajudar as pessoas e nos ajudar ao mesmo tempo. E nós também, em algum momento da vida, a gente vira paciente também, né? Oh, Então, com certeza. Obrigada, doutor, pelo convite. O que precisar, estou aqui. Podemos combinar outras para a gente conversar. E quanto às pessoas que nos assistiram, se alguém precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem que eu respondo. fantástico. Isso que eu queria falar para as pessoas, porque você atende na clínica como fisioterapeuta nessa área de dores em face, né? Uma das suas especializações. Se o Sim. pessoal quiser continuar esse tratamento, manda mensagem para a Lívia, que eu super apoio, super confio no trabalho dela, e que a gente possa trabalhar junto e diminuir as dores das pessoas que nos encontram. Estou super à disposição. Mesmo que seja uma dúvida simples, estou aqui. Fechou. Lívia, muito obrigado, amiga. Fica com Deus. Obrigada, doutor. Boa noite. Boa Até. noite, até a próxima. Tchau, tchau.